A gente vive em uma cultura onde dizer não remete à antipatia, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Por medo de sermos considerados chatos, acabamos falando mais sim do que gostaríamos. Mas quais são os prejuízos disso para a nossa vida? É sobre isso que eu falo agora com a psicóloga Renata Borja. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, Bom Vanessa. dia. Bom dia. Renata, por que é tão difícil para a gente falar não? Na realidade, a gente tem uma tendência a observar o que o outro vai dar para a gente de retorno. Então, todo mundo quer ser adequado. Então, a gente quer ser adequado, a gente quer ser respeitado, a gente quer ser considerado. Então, isso daí faz parte querer agradar a todos. E para agradar a todos, muitas vezes a gente utiliza de um excesso de sim. Então, a gente precisa observar isso. A terapia cognitivo-comportamental com que eu trabalho, ela traz uma ideia da pessoa sociotrópica, que é aquela pessoa que quer agradar as outras pessoas. A cultura brasileira é muito sociotrópica. Então, a gente tem uma tendência a focar muito no que o outro vai ver da gente, para a gente poder se perceber. Na realidade, é isso. Eu quero agradar e quero me perceber uma pessoa boa. E é bem isso mesmo, né? Às vezes a gente, diante de uma situação, por exemplo, o chefe pede uma coisa que é meio impossível de você fazer. Você tem que falar não. Só que aí, não, peraí, se eu falar não, ele pode pensar que eu sou preguiçosa, que eu não quero fazer, que eu tô com má vontade. Então é melhor eu falar assim, porque aí ele vai pensar, né, que eu estou disposta, que eu sou uma excelente profissional. É bem isso, né? É essa questão de o outro enxergar na gente uma positividade mesmo, né? E é engraçado porque muitas vezes as pessoas dizem sim, mas elas não fazem. É um problema pior ainda, porque ela fala sim, o outro entende que ela vai fazer e ela diz sim porque ela não quer dizer não. E na realidade ela acaba às vezes nem fazendo, para não... E aí o outro fica decepcionado com ela, porque, poxa, mas ela combinou comigo, ela disse que ela ia fazer, e ele fica criando a expectativa de que o outro faça, mas você não vai fazer. E quando você fala não de cara, você já não cria expectativa na outra pessoa. Sim. Agora, se você fala, não, pode deixar, deixa comigo que eu faço e tal, e aí o tempo vai passando e você não faz aquilo... Aí você perde a palavra, né? Tipo, quem que vai confiar em você? É verdade. E isso acontece com muita frequência, né? As pessoas acham que se elas disserem sim, vai ser mais fácil. Só que, na realidade, existem dois pontos aqui muito importantes que a gente precisa ver. É o seguinte, que é esse que eu disse. Às vezes a pessoa diz sim e não faz. E às vezes tem um outro também que ela diz sim, sem poder e sem ter condições de fazer, no sentido de que ela tem outras prioridades da vida dela, que ela está abrindo mão para atender um outro. Aí ela faz um esforço exagerado, se prejudica muitas vezes. E aí, para poder fazer aquilo que ela se comprometeu, e aí ela se comprometendo com uma coisa que vai prejudicá-la, vai fazer com que ela às vezes cobre que o outro faça assim como ela fez. Então, isso faz com que a pessoa se decepcione com os outros com muita frequência. Essa pessoa que ela fala sim em excesso, muitas vezes ela se decepciona com as outras pessoas, porque ela cria uma expectativa que o outro vá responder da mesma forma que ela responde. Então ela fala, bem, se eu fiz isso por ela daquela vez, então ela também vai fazer isso por mim. E às vezes ela não vai fazer, ela nem está sabendo, às vezes, que você abriu mão de um tanto de coisa para atendê-la. Ela pediu para você, você disse que podia, ela entendeu que você podia. E às vezes você nem podia e está fazendo algo que você nem podia, e aí você está cobrando que o outro também faça algo sem poder para poder te atender. Então, nós vamos criar as ideias das expectativas de dois lados, que são expectativas disfuncionais, vamos dizer assim, porque elas não são realistas. E isso é muito complexo, porque, na realidade, a gente precisa aprender, quando a gente diz aprender a dizer não, a gente também tem que entender o seguinte: eu gosto de ajudar, gosto. É um problema eu ajudar? Não, não é um problema eu ajudar. Então eu vou aprender a dizer não, eu vou sair dizendo não para todo mundo. Não, não é verdade. Se eu sou uma pessoa que eu sou solícita, que eu gosto de ajudar os outros, eu vou me sentir bem ajudando os outros.
Agora, o problema é que as pessoas muitas vezes elas não sabem avaliar quais são as diferentes circunstâncias em que elas precisam se posicionar de formas diferentes, porque se você tem uma circunstância que você vai se prejudicar para poder dizer um sim, não é adequado. Agora, se você não for se prejudicar, aí não tem problema. Então a gente tem que criar essa ideia de prejuízo ou não prejuízo. Renata, a gente tem umas telas com algumas dicas sobre como dizer não, ou em que situações dizer não. Vamos mostrar a primeira tela e aí a gente comenta aqui no estúdio, pode ser? Pode ser. Então a primeira tela lembre-se, a prioridade é você e não o outro. Para que você possa amar o outro devidamente, é importante que se ame primeiro. E muitas vezes a gente não faz isso, né? É a verdade. gente coloca o outro em primeiro lugar e a gente acaba se esquecendo que nós precisamos desse amor também, nós precisamos desse cuidado. Sim, quando a gente cuida da gente, a gente fica mais disponível. Então, assim, eu estou cuidando de mim, é aquilo que eu falei, né, anteriormente. Na hora que eu estou observando a minha prioridade, olha, eu tenho uma prova amanhã e eu preciso estudar para essa prova. Aí uma amiga vem e me pede para fazer uma coisa com ela. Eu tenho essa prova amanhã é uma prioridade para mim, né? Não, então eu vou deixar de estudar para a prova para poder ir com a minha amiga. Eu vou me sentir frustrada, então eu não vou ficar pronta para amar essa pessoa. Por que eu não vou ficar pronta? Eu vou com ela só para atendê-la, mas eu estou indo com ela chateada porque eu estou deixando de fazer uma coisa que eu tinha que estar fazendo. E aí eu vou com ela chateada e eu vou me prejudicar e vou prejudicá-la também de alguma forma, porque ela não vai me ter por inteiro. Se eu me priorizo e eu digo para ela, por exemplo, não, olha, hoje eu não posso, porque eu tenho uma prova amanhã, mas amanhã, se você quiser, eu posso ir com você. Na realidade, você está se ouvindo e falando, não, hoje eu não posso, eu estou me amando. E aí eu fico mais disponível para amar o outro sem cobrança. Porque quando a gente extrapola, a gente depois faz, mas a gente não está fazendo por amor. A gente está fazendo para depois poder cobrar. É meio que uma barganha ali, né? Eu faço isso por você, em troca você faz isso por mim futuramente. E nem sempre a outra pessoa sabe dessa relação de barganha, né? Exatamente. Então, o amar, se você se ama e você vê você como prioridade no sentido de olhar as suas necessidades, o que você precisa, você também se prepara para poder receber o outro. Então, se eu deixar para ir amanhã, por exemplo, com a minha amiga, eu vou ir por inteiro, eu não vou pela metade. E eu vou estar me amando e vou estar amando o próximo também. Então, nós estamos sendo mais corretos com a gente mesmo, né? Entendi. A próxima tela, vamos lá? Invista no seu autoconceito positivo. O autoconceito, na realidade, é a ideia que a gente faz da gente. É um pouco diferente de autoestima. As pessoas entendem que a autoestima, não, porque o fulano se ama, não se ama. Bem, para uma pessoa se amar, ela precisa primeiro ter uma ideia positiva a respeito dela própria, que é um bom autoconceito. Então, o que seria um bom autoconceito? É a pessoa se considerar capaz, é uma pessoa se considerar adequada, é uma pessoa se considerar uma pessoa gostável, amável, delicada. Então, nutrir um autoconceito positivo é essencial, porque se aquela pessoa que ela não tem um autoconceito positivo, ela fica dependente do outro. É aquela que vai falar, eu vou fazer tudo para o outro, para que o outro possa me amar, porque eu acho que eu não sou uma pessoa gostável, porque eu não sou capaz de fazer sozinha, então na hora que eu precisar ela vai fazer para mim. Seria como uma forma de compensação? É uma forma de compensação. Eu não sou então tão como amável. eu não sou bom o suficiente, como eu não sou capaz o suficiente, como eu não sou adequado o suficiente, como eu não sou legal o suficiente, bonito o suficiente, então eu tenho que fazer tudo para todo mundo gostar de mim. Então, se eu invisto nisso e eu tô segura de mim mesmo, na hora que eu tô seguro de mim, eu consigo dizer não com mais tranquilidade, porque eu vou estar ali compreendendo, olha, peraí, isso é importante para mim, né? E eu não vou me ver como um dependente do outro, eu vou me ver como uma pessoa autônoma, e a autonomia é essencial.
A terceira tela, vamos lá? Analise cada situação individualmente antes de responder à solicitação. O que a gente está falando aqui não é sair dizendo não para todo mundo toda hora, né? Exatamente. É colocar na balança e levar em consideração tudo que a gente falou porque aqui. muita gente entende o seguinte, eu não digo não, então vou ter que sair falando não para todo mundo. Você vai ficar infeliz, porque se você quer agradar e você pode agradar, então na realidade a gente tem que fazer algumas perguntinhas. Eu posso? Às vezes eu posso, às vezes eu não posso. Se eu puder, já é um ponto positivo. Agora, e se eu não puder? Aí eu já tenho que parar para pensar e para avaliar, né? Então eu tenho que ver, eu posso, eu devo dizer sim ou eu devo dizer não? O que eu devo dizer? Porque o devo é diferente. Vou dizer sim para uma coisa que vai contra as minhas regras pessoais, por exemplo. Eu tenho condições de fazer aquilo para aquela pessoa, mas aquilo que eu vou fazer vai contra as minhas regras. Então eu não devo fazer, porque eu vou me violar, eu vou violar a minha regra se eu fizer isso. Então não devo. Existe uma necessidade de fazer isso, então eu preciso ver, eu quero fazer isso, então eu preciso fazer todas essas perguntas. Então vamos só recapitular aqui. Eu posso, eu devo, eu preciso, eu quero. quero. E é a última, é bom para mim que eu faça? Então, será bom para mim que eu faça isso? E será bom para o outro se eu fizer isso? Porque também tem isso. Às vezes, assim, os pais, por exemplo, muito super protetores, eles atrapalham os filhos muitas vezes, porque eles só dizem sim e depois eles criam naquele menino ou naquela menina uma ideia de incapacidade na criança, porque eles fazem tudo para ela e a criança não aprendeu a desenvolver estratégias e recursos para fazer. Então, às vezes, é bom para mim, é bom para o outro que eu diga esse não, né? Porque às vezes eu quero agradar meu filho, mas agradar meu filho nessa situação vai ser o mais adequado? Renata, aproveitando que você está falando dessa questão de criação de filhos, você acha que hoje em dia os pais estão mais permissivos como uma forma de recompensa para os filhos? E quais as consequências dessa permissividade no futuro dessas crianças? Isso é complicadíssimo, porque eu tenho visto isso dentro de consultório. Então, o que está chegando para a gente? Os jovens, eles estão cada vez com transtornos psicológicos mais graves. E muitos desses transtornos têm relação com essa dificuldade de limites, porque eles não receberam limites. Então, eles não sabem lidar com os limites, muitas vezes. E não só isso. Não só não sabem lidar com os limites, como eles não sabem lidar com as frustrações. Então, qualquer pequena frustração surta, vira um problema gigante, eles não conseguem lidar com aquilo se torna uma coisa complexa, muito complicada. Então, eles têm que aprender os limites. Os limites, eles são essenciais, porque limitar é amar. Amar não é só eu fazer o que o outro quer, não. Eu posso limitar o outro e amar o outro. Na hora que eu estou limitando, eu estou dando amor para ele, que eu estou dizendo, até aqui você pode, daqui para cá você não pode, não. Mesmo porque a minha mãe que sempre costumava falar isso quando a gente era mais novo, claro, se você não aprende dentro de casa, na rua as pessoas não vão ser assim, Claro né? que não. As pessoas não vão ser tão permissivas, não vão dizer sempre sim para sua vontade, Sim, né? E nos ambientes de trabalho, as pessoas chegam no ambiente de trabalho e tem uma frustração, elas saem. Eu vou embora porque eu não dei conta. O chefe achou ruim de mim, achou ruim. Primeiro não que ele recebeu, ele se frustra e sai do emprego. Então, isso está acontecendo com muita frequência. Então, não é uma impressão sua, é real mesmo. Real, acontece. Acontece. E os pais fazem isso não por maldade, na realidade, como uma estratégia compensatória mesmo, como você mesmo disse. Mas uma estratégia compensatória que não colabora. Exatamente. Que vai contra o objetivo de criar bem o filho e de promover saúde no futuro, porque ele está querendo ajudar, mas ele está contribuindo para uma doença futura. Então, é complexo, né? Bem complexo. Vamos para a próxima tela. Caso a sua decisão naquela situação seja dizer não, questione-se o que de pior poderia acontecer se você disser o não. Quando a gente pensa no pior, é muito interessante isso. Porque as pessoas, elas têm, às vezes, uma dificuldade de dizer não, porque elas ficam assim, né? Porque alguma coisa vai acontecer.
mas ela não pensa qual é a coisa que vai acontecer. A gente brinca que o preocupado, ele tem medo de pensar no pior. Ele fica só pensando que algo ruim vai acontecer, algo, mas ele não, só para não chegar no pior, que é o que ele já está vendo. Se a gente pensa sobre a pior hipótese e cria recursos sobre a pior hipótese, aí você já está tranquilo. Você já criou um recurso para aquilo. Ah, meu chefe me pediu uma coisa. Ele pediu para eu fazer uma coisa, mas eu já estou com excesso de trabalho. Então, o que de pior pode acontecer? Ele ficar frustrado, né? Como é que eu vou lidar com a frustração dele? Né? Eu vou criar um recurso para lidar com a frustração do meu chefe, né? Eu posso de uma outra explicar para ele o porquê que é que eu não posso, ou então até ver, falar, olha, eu até para poder fazer isso para você, eu tenho que deixar de fazer isso aqui. Então, isso que você está comentando é até a próxima tela, que é pense na consequência e nos recursos para a ação. Sim. Que é você prever, né, o que pode acontecer se você disser sim, sim, sim. Exatamente. E se preparar para dizer não alguma hora, né? Sim. Ou então mostrar o que pode acontecer. Se eu falar sim para isso, eu vou ter que deixar de fazer aquilo, porque eu não vou dar conta. Exatamente. Eu tenho 24 horas no dia, eu sou um ser humano. Exatamente. Não vai dar. Então é bem isso mesmo, não é tão complexo. As pessoas acham que é mais complexo, porque na realidade elas têm receio. Mas a única forma de você enfrentar o seu receio é você testar. Você colocar em prática, Você tem que colocar em prática, você tem que ir para o enfrentamento. Eu costumo dizer o seguinte, que nós temos um lobo bom e um lobo mau dentro da gente, e que vivem brigando. Ganha a briga, cada hora um ganha a briga, e ganha a briga aquele que você alimenta mais. Se você alimentar mais os seus pensamentos, que vão te ajudar a cumprir suas metas, seus pensamentos positivos, né? Você vai alimentar seu lobo bom. Se você alimentar os pensamentos negativos, você vai alimentar o seu lobo mau. Qual dos dois vai ganhar a briga? Aquele que se alimentar mais. Então, a gente pode alimentar mais o nosso lobo bom, mas para a gente alimentar o lobo bom, quando a gente tem medo, a gente tem que ir para o enfrentamento. Então, o único jeito de alimentar o lobo bom é a gente ir para o enfrentamento e fazer aquilo exatamente que a gente mais tem receio de fazer. Ótimo. Renata, foi muito bom esse bate-papo aqui. Ai, que bom. Acho que deu para explicar bem para as pessoas a importância de falar não na vida também, né? Sim. A vida não é feita só de sims, né? Não, não é. Renata, muito obrigada. Viu? Eu que agradeço, Excelente Vanessa. fim de semana para você. Obrigada para vocês também.